Olá, eu sou Jones Gomide, estou aqui para falar com você novamente sobre essas coisas que a gente tem falado. Basicamente, o nosso assunto tem sido sobre ter autocontrole, sobre ter controle de si, e não ser levado pelas coisas, e não ser movido por aquilo que os outros querem te mover, né? Hoje, nosso assunto acho que vai ser interessante, eu acho que você vai gostar. Me acompanha. Vamos pensar em dois extremos. Vamos pensar numa pessoa que tem uma tendência depressiva. Vamos pensar numa pessoa que é o contrário disso, ela tem tendência ansiosa. Por que eu digo que uma é o contrário da outra? Pelo menos aqui para esse nosso exemplo a gente pode pensar assim, tá? Vamos lá. A pessoa que ela é deprimida, que ela é depressiva, ela tem pouquíssima iniciativa. Ela tem muita atividade mental, sabe? Ela pensa muito, ela pensa sobre tantas coisas para fazer, ela pensa sobre tantas coisas que ela poderia fazer, ela pensa sobre aquilo que os outros estão fazendo, ela pensa em assuntos intelectuais, ela pensa sobre muita coisa. Mas a sua iniciativa, sabe? A sua energia para realmente realizar é muito pequena. Eu, há uns anos atrás, eu digo há uns anos atrás porque eu vou falar especificamente de uma paciente. Eu tive uma paciente que ela me disse o seguinte, olha que interessante, lá na casa dela, ela tem um sofá grande, um sofá de 4 lugares, e é grande, né? E tem um dos lugares do sofá que a almofada estava afundada. E ela me disse assim, imagina porque, ela falou, Jones, imagina só o que aconteceu. Eu passo tantas horas por dia sentada naquele sofá que a poltrona daquele ali afundou. Ficou muito esquisito, tem 3 almofadas que estão praticamente novas e tem uma almofada que ela está afundada. E ali, enquanto eu estou ali, eu estou pensando assim, bom, daqui a pouco eu vou fazer o café, daqui a pouco eu vou telefonar para tal lugar, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. E o dia vai passando e quando eu vejo, eu sou obrigada a me levantar, ela dizia desse jeito, porque já passaram-se muitas horas e eu não fiz nada. E aí, quando ela se levantava, ela dizia, tinha vontade de fazer tal coisa, mas ela dizia assim para si mesma, melhor deixar para depois, eu vou fazer tal coisa antes. E aí ela pegava essa outra coisa que ela achou melhor fazer antes, começava e também não dava sequência, sabe? A energia dela era muito pequena e cada vez chegava no seu fim do dia, ela lamentava que o dia tinha se passado, novamente mais um dia, e praticamente não tinha feito nada. Bom, esse é um exemplo de uma depressão, não é das piores, das mais severas não, viu? Mas é uma depressão que acaba deixando a pessoa meio quase que incapacitada de realização de coisas, né? Vamos pensar então o que é que eu chamei de extremo. O extremo é a pessoa ansiosa. Eu vou dar um exemplo, não são todos os ansiosos do jeito que eu vou falar, mas para esse exemplo que eu vou dar você vai entender porque eu chamo a ansiedade de o contrário da depressão. O ansioso, ele não consegue parar um minuto quieto. Ele tem o tempo todo necessidade de fazer alguma coisa. E poderia ser bom, né? Uma pessoa bastante ativa. Mas olha só aonde está o sofrimento do ansioso. Ele não suporta o percurso, o durante. Ele está o tempo todo ligado no término daquilo que ele vai fazer. Ele precisa ter a certeza de que aquilo que ele está fazendo está certo, vai dar certo, sabe? O resultado foi bom, o resultado foi positivo. Então, ele vivencia muito pouco o percurso, a atividade, a duração da atividade, ele vivencia muito pouco. Ele está o tempo todo de olho no resultado. E vou dar um exemplo para você. Se você quiser ver um ansioso sofrer, basta você dizer para ele assim, amanhã eu preciso falar com você. O que acontece com ele? Imediatamente ele começa a pensar sobre qual será o assunto, o que é que essa pessoa quer falar comigo, será que é sobre aquele assunto daquele dia, será que surgiu alguma coisa nova, será que tem algum problema? E muitas vezes, sabe o que essa pessoa ansiosa iria fazer? Ela te perguntaria assim, daria para você adiantar qual é o assunto, assim a gente já vai preparando? Porque ele não suporta esperar. A sua atividade mental, ela é gigante, é do mesmo tanto ou mais do que a atividade mental do depressivo. E as suas atividades, elas são excessivas.
O ansioso, ele não é daquele outro tipo que eu falei com vocês em outro vídeo, de se preocupar com a perfeição, mas ele precisa garantir que o resultado vai dar certo. E é um sofrimento também, sabe por quê? Vou te dar mais um exemplo. Há ansiosos que se preocupam, quando acabou de fazer a prova desse bimestre, ele já está preocupado com a prova do outro bimestre. Ele está preocupado com quais serão suas notas nos 4 bimestres do ano. Ele está preocupado com o que vai ser sua festa de passagem de ano. Isso já no comecinho, sabe? Ele está sofrendo o tempo todo. E muitas vezes, apesar de sua preocupação, ele acaba nem se preparando direito. Ou às vezes ele estuda como se tivesse preparado, mas ao mesmo tempo que ele está ali estudando, está de olho na sua matéria, o ansioso, ele não está tão preocupado em reter aquilo na memória, sabe? Ele, naquele estado de tensão, tem uma diminuição da sua capacidade de retenção de memória, sabe? Então ele retém menos. Mas ele se preocupa, além de que ele retém menos, ele se preocupa menos em reter aquilo e ele está pensando assim: como é que vai ser essa prova? Será que eu vou tirar 8? Será que eu vou tirar 9? Será que eu vou tirar 10? Seu foco é o resultado. Essa pessoa sofre muito, sabe? O que fazer? Como que a gente poderia ajudar uma pessoa ansiosa? Olha, é uma dica legal, é lógico que nós não vamos resolver o problema aqui, né? Mas uma dica legal. O ansioso, em suas atividades, eu disse, né, há pouco, ele presta muito pouca atenção no que está decorrendo, sabe? Em cada detalhe. Então, uma dica legal, o ansioso precisa desacelerar. Se você é uma pessoa assim como essa que eu estou falando aqui para você, não tem nada de errado com isso não, mas você pode melhorar. Você vai desacelerar, você vai prestar atenção em cada segundo daquilo que você está fazendo, sabe? Se você estiver lendo um livro, por exemplo, presta atenção em cada frase, presta atenção em cada letra, vai mais devagar, não pensa em terminar o livro não, sabe? Pensa em entender essa linha que você está lendo. Se você estiver fazendo um trabalho, não fica preocupado com o resultado não, desacelera, vai devagar. Olha essa etapa que você está, faz ela com cuidado, faz ela com atenção, sabe? Você vai entender melhor aquilo que você está fazendo e o seu resultado será melhor do que o resultado que você tem obtido. Bom, eu sou o Jones Gomide e foi um prazer para mim estar com você aqui hoje, dando mais uma dica desse nosso assunto de sempre, né? O nosso assunto então é autocontrole, é controle de si, é levar uma vida onde você é o dono da sua vida e não a mídia, não essa loucura da sociedade moderna. Espero ver você no próximo vídeo.